Boa tarde, espero que esteja tudo bem com vocês. Que Deus abençoe hoje sempre. Na bênção do Senhor. Vamos lá. E vamos tentar acabar esse juízo investigativo agora com um breve resumo anterior e fechar, tá bom? Vamos lá. Maravilhoso eterno Deus, aqui queremos agradecer ao Senhor esta oportunidade pela da vida do dia de hoje. A todos que estão aqui. Deus, de forma muito especial, as famílias. Abra nosso coração, mente e alma, que o manto do Senhor Jesus venha envolver todos os lares aqui participantes, aqui que estão envolvidos. Que a mensagem de Deus entre como uma espada de dois gumes a realmente inundar nossos corações. Venha ser conosco, perdoe aqui todos os nossos pecados, todos os pecados das famílias representadas, os meus pecados, e que tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. A tudo te pedimos e te agradecemos no doce, santo e eterno nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Está reinando agora pelos nossos corações por meio do Espírito Santo. Irmãos, vamos lá. Vamos lá. Lembra lá Mateus 27, do 51 em diante? Jesus ressuscita, logo depois de Jesus, as primícias, não é? Muitos corpos de santos são ressuscitados. Muito bem. E entram em toda a cidade. Essas primícias tinham o intuito de aparecer aqueles que não creram em Jesus como Messias, o Deus vivo, o Deus libertador que veio nos salvar. Tá ok? Essa grande maioria acreditava em Jesus como o grande profeta da Galileia, tá? Se não me engano, Mateus 21, verso 11, tá ok? Por quê? Porque as escrituras nos diz que Jesus apareceria somente àqueles que creram nele conforme a escritura, ou seja, que creram nele como o Messias, o Deus Salvador. Tá bom? E tem um texto, creio que seja em Coríntios, ou no finalzinho de Atos, que diz que, no livro de Atos, eu creio que seja mais no livro de Coríntios, que ele apareceu de uma vez só a pouco mais de 500 pessoas. E no apóstolo observa que a grande maioria deles ainda vivem, mas poucos já dormem no Senhor. Tá ok? Então vamos lá. Tem a ascensão de Jesus, que está aqui, ó, Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Joia? 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Lembra que a gente conversou? Essa nuvem cobre Jesus, não deixa mais os apóstolos verem, por quê? Porque é o momento que ele começa ali a receber a sua glória. Tá ok? E que está escrito na Bíblia? Que todo aquele que ver a glória de Deus, este morrerá. E olha só, verso 10. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Ou seja, ia consolar o coração deles, ia dar uma palavra de conforto para eles. E no verso 11. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes ir. Foi assunto no céu. Ou seja, não foi só aqui na terra. Foi assunto no céu. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário inundou toda a criação de Deus. Transbordou em toda a criação de Deus. Por quê? Ora, Lúcifer e seus anjos caídos passaram muito tempo com os anjos celestiais. Foram parceiros de tarefas, de missões que o próprio Deus designou eles, certo? Então pega-se um laço de afeição, de afetividade, e o que acontece? Esse foi assunto lá no céu. O que aconteceu? Na cruz do Calvário são rompidos todos os laços de afeição, todos os bons laços de lembrança.
esses não sentem mais nada por Lúcifer e seus anjos caídos, devido eles presenciarem e ver o que aconteceu na cruz do Calvário, todo o martírio e sofrimento de Cristo a resgatar este mundo do pecado. Entende? Todos esses laços são rompidos. E o grande conflito ia se intensificar cada vez mais até chegar ao fim deste mundo. Nós já estamos com pouco mais de 6.200 anos de pecado. Tudo bem? Bom, Jesus ascendeu, certo? Ótimo, Jesus ascendeu. Vamos lá para o livro de Hebreus. Agora vamos dar continuidade, vamos ser bem objetivos na nossa revisão, tá bom? Olha lá. Perdão. Tossinho ainda está comigo. Vamos lá, Hebreus capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. Olha lá. Fala de sacerdote. Mas ele está aqui como rei, tá? Nessa ascensão, ele já vai direto para o Santo dos Santos, ou seja, ou o Santíssimo. Porque é a cerimônia de glorificação de Cristo. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, depois da glorificação ele assume a função de sumo sacerdote. Mas Paulo já vem observando aqui, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, ou seja, já está diretamente na destra da majestade nos céus, por sua cerimônia de glorificação por 40 dias. Por isso que o Pentecostes, a partir da ascensão do Senhor Jesus, demora 40 dias. E qual a orientação que o Senhor Jesus deu para os apóstolos? Fiquem na cidade, não saiam daqui. Eles ficaram lá em oração, em jejum, muita comunhão com Deus, tal, aguardando todos esses 40 dias. Porque ia se encerrar a cerimônia de glorificação. Encerrando a cerimônia de glorificação, Jesus deixa as vestes reais, coloca as vestes sumos sacerdotais, né? Por quê? Porque ele vai atuar como sumo sacerdote. No momento que ele troca essas vestes e começa ali então a atuar, no mesmo momento é o Pentecostes. No mesmo momento acontece o Pentecostes. Entendeu? Há um certo sincronismo perfeito nesse início. Tá ok? Outra passagem também que nos dá aqui, ó. Muito bem. Hebreus capítulo 6, vamos lá. No verso 19 ou 20, tudo bem? Olha só, a qual temos por âncora da nossa alma, segura e firme e que penetra além do véu. Espera um pouquinho. Âncora da alma. Por que âncora da alma? O apóstolo coloca aí âncora da alma. Por quê? Porque nós iríamos atravessar um longo período de trevas. Um período em que muitos poucos, que a grande maioria não tinha acesso às escrituras. Nós entramos ali em 538 depois de Cristo e vamos até 1798, tá certo? Onde acaba ali a Inquisição, 1260 anos de matança. Então atravessamos um período muito crítico, mesmo até pouco antes disso, tá? Em 321 depois de Cristo é feito por Constantino, que se declara convertido, o decreto dominical. Por quê? Porque Constantino queria que a igreja fosse receptiva aos pagãos. E aqueles que estavam seguindo a palavra com veemência, não é? Eles recusam, lógico que recusam. Domingo, dia pagão. Por isso que os pagãos sempre adoravam no domingo, não é? O deus Mitra, na Pérsia, dedicava o primeiro dia da semana, o domingo, ao deus Mitra, mitraísmo. Então o que acontece? Os cristãos que permaneceram leais e fiéis a Deus, grande parte deles se refugiavam nas cavernas. Aí o que o povo fazia? De madrugada eles pegavam muitos mantimentos já prontos e levavam e abasteciam os cristãos nessas cavernas. O povo se fazia uma subdivisão e cada um ia em uma caverna e alimentava ali os cristãos. Tá certo? Bom, olha só. E daí o que acontece? Quem é essa âncora da alma aí?
quando a palavra de Deus começa a ser mais divulgada, mais entendida. Aí começa-se então a examinar mais intensamente as Escrituras. Acabam descobrindo o sábado, a verdade começa a ser restaurada aqui na Terra. Entende? Até que eles chegam nos cálculos lá, né? E eles pensam que a Terra vai ser purificada com essa volta de Jesus. E acredita-se que em 22 de outubro de 1844 seria a volta do Senhor Jesus. Não, eles acertaram a data e erraram o evento. E houve um grande desapontamento. E um grupo considerável de pessoas falou, poxa, mas o que aconteceu então? Aí eles vão ver aonde que eles erraram. Eles erraram a data, porém erraram o evento. E no livro de Daniel eles conseguem a resposta. Lá em Daniel 8, eles percebem que ali é o diário, não tem a palavra sacrifício diário. Então eles começam a examinar e chegam à conclusão que era a purificação do santuário celestial. Por quê? Porque o mundo está saindo da ignorância, e estão abraçando uma maior verdade, tem um maior conhecimento, maior respaldo das escrituras sagradas. Muitos missionários se espalharam pelo mundo a levar essa mensagem adiante, não é? E descobrem então que o evento é relativo à purificação do santuário celestial. Tudo bem? Olha lá. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas ele penetra além do véu quando? Vamos ver? Vamos por parte, vamos aguardar um pouquinho. Então, ele penetra além do véu? Lógico, é a cerimônia de glorificação. A cerimônia de glorificação. Mas nós temos eventos aí distintos, tá? Essa âncora, o que é a âncora da nossa alma? É a palavra de Deus, é conhecer a face do Senhor Jesus. Ou existe alguma coisa que dá suporte à nossa alma? Além do Senhor Jesus? Não. Paulo fala que ele é o único fundamento. Então vamos lá. Agora, vamos ter um pouquinho de paciência e, olha só, Hebreus 9, verso 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Lógico, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, é o santuário terrestre, é o sacerdócio da tribo de Levi. Tudo bem? Quando este deixa de executar suas atividades, é por quê? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Aí rasga-se o véu de cima a baixo, é a porta da graça. Nós não temos mais acesso a Deus para realmente obter o perdão uma vez por ano, que era o Yom Kippur, dia do perdão. Certo? Por quê? Porque nos demais dias o pecador recebia o seu perdão não como um perdão, realmente, mas como uma transferência de pecado para o animal e do sangue do animal nas quatro pontas do altar, ou seja, do animal era transferido para o santuário terrestre. Por isso que precisava fazer a purificação do santuário terrestre uma vez por ano, que era o dia do Yom Kippur, o dia do perdão. E ali o povo recebia definitivamente o perdão dos seus pecados. Entende? Quando esse primeiro tabernáculo deixa de executar suas atividades, é por quê? Porque entra em cena o segundo tabernáculo, com o leão da tribo de Judá, ou seja, o Senhor Jesus, com o seu próprio sangue, fazendo o quê? A expiação, que concretiza o quê? O perdão, a purificação e a justificação dos nossos pecados. E aonde ele faz isso? Ora, no santo,
no santo lugar. Vamos ver? Tá. Hebreus 10. Vamos lá para o 19. Hebreus capítulo 10, verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário. A sua Bíblia aí deve estar Santo dos Santos, se você estiver usando a atualizada. Outras, muitas versões também, tá? Mas no original é santuário, tá ok? Precisa tomar cuidado com esse livro de Hebreus, porque muitos santos dos santos aqui não é santuário. Muitos, não é só esse aqui não, tá ok? Então vamos lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário. Pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Então veja bem, vai entrar de novo no santuário? Não. Jesus não estava lá no Santíssimo, no Santo dos Santos, participando da sua glorificação, com o Espírito Santo, lógico, o Espírito Santo tem que participar. Concretizou os 40 dias, os 40 também é uma preparação de Jesus, não é? Uma preparação no íntimo a começar a exercer o sumo sacerdócio. Então, o que acontece? Ele deixa o Santo do Santo, o Santíssimo, e vai para o santo lugar. Quer ver? Olha só, vamos acompanhar. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo seu próprio sangue. Foi no sangue de Jesus que ele selou a aliança eterna. Então é no seu sangue que ele vai fazer o quê? Todo o processo de expiação, que é o perdão, a purificação, a justificação e uma obra também intercessória, uma obra de intercessão por todos aqueles que o buscam. E aqueles que não buscam de jeito nenhum? Esse aí está por conta do Espírito Santo e da pregação do Evangelho Eterno. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, verso 8. Tá ok? Ou verso 20 agora. Pelo novo e vivo caminho. Pelo novo por quê? Porque agora o sacerdócio é do nosso sumo sacerdote, o leão da tribo de Judá, Adonai Yoshua Hamashia, Jesus, o Senhor Jesus, o Messias. Tá ok? Olha lá. Pelo novo e vivo caminho. Esse novo e vivo caminho, novo é o santuário. O santuário agora está em atuação, o santuário celestial. E vivo. Vivo é o Senhor Jesus, fazendo a mediação com o seu próprio sangue. Vivo o caminho, que ele nos consagrou através do véu. Calma que esse através do véu ainda tem tempo, tá? Isto é, pela sua carne. Ou seja, o João 6 explica essa parte para você. Pela sua carne. Quem é o pão da vida? O Senhor Jesus. Tá? O pão ali da Santa Ceia, o pão sem fermento, que o fermento é símbolo do pecado, esse pão sem fermento simboliza o corpo do Senhor Jesus, a sua carne. E o suco de uva simboliza o seu sangue. Tá ok? Derramado por nós, que nos perdoa, nos purifica e nos justifica de todo pecado. Então, olha só. 20, tá ok. Agora, olha só, vamos ficar lá no santuário, no verso 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santuário, ou seja, deixar o Santíssimo, ou o Santo dos Santos, que acabou a glorificação, e passa para o Santo. O próprio livro de Hebreus confirma isso. Vamos lá, Hebreus capítulo 1. Olha só, vamos ler do 1 até o 3, pegar o contexto, tá? Olha lá, Hebreus capítulo 1, do verso 1 até o 3. Agora presta muita atenção, tá bom? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, ao nosso passado, falou pelos profetas, levando a mensagem até os nossos pais. Verso 2. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Nos últimos dias, presenciamos aí o próprio Senhor Jesus falando, pregando. Lembra aquele verso lá em João? Se não me engano, João capítulo 3, eu não tenho muita certeza, tá? Ele fala assim, o apóstolo João no Evangelho. A lei foi dada por Moisés,
mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Bonito, né? Muito bonito esse verso. Muito lindo. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, Jesus é o princípio ativo. Ele é a ação criadora. Entende? Sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, o verso 2. Tá ok? Agora o 3 é fundamental. Vamos ler devagar, pausadamente, para nos clarear a mente. Olha só. Ele, o verso 3. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ou seja, a expressão exata de Deus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Vamos entender aqui. Quando que ele senta à direita da majestade nas alturas, no Santíssimo, ou no Santo dos Santos? Quando que ele faz isso? Depois de ter feito a purificação dos pecados. Quer dizer que antes de se assentar à direita da majestade nas alturas, ele está na onde? Ele não está no Santíssimo, ele não está no Santo dos Santos. Ele está no lugar santo, fazendo a purificação dos pecados. Somente depois ele vai para o Santíssimo, ou Santo dos Santos, se assentar à destra da majestade, o Pai. O próprio livro de Hebreus clareou tudo para nós. Tudo bem? Tá. E por que ele sai do santo e vai para o Santíssimo? Vamos ver? 1 Pedro 4. Vamos ver aqui. 1 Pedro. 1 Pedro 4, verso 17. Olha só. Presta bem atenção. 4:17. Se você quiser, você pode ler o contexto todo, tá? Que é do verso 12 até o 19 depois, tá bom? Olha só, 4:17. 1 Pedro 4:17. Eu queria ler com você 2 Pedro primeiro. Olha como é importante você se envolver na obra de Deus. 2 Pedro 3. 2 Pedro 3. Olha aqui. 2 Pedro 3. Tá. Vamos lá. Olha aqui. Ó, vou ler o 11 e o 12, tá? Anota aí no seu caderninho. 2 Pedro 3, versos 11 e 12. Olha que maravilha. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Verso 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Ué, como que você pode apressar a vinda do dia de Deus, a volta do Senhor Jesus? Pregando o Evangelho, exercendo seu ministério com o máximo de empenho possível. Usando o quê? O que está lá em Efésios, lá no capítulo 6. O escudo da fé. E o que é o escudo da fé? Jejum, a palavra de Deus, comunhão com a palavra de Deus e oração. Assim como a oração é a respiração de nossas almas, o jejum é a rocha inabalável da nossa fé. Ou seja, buscando exercer o seu pleno ministério, a força máxima do seu ministério, buscando ser discípulo de Jesus. Entendeu? Aí você está apressando a volta do Senhor Jesus. Porque quando você exerce o seu ministério com a maior força possível, você está sendo testemunho vivo. Você está sendo uma luz a mais neste mundo. O seu bom testemunho é percebido, é notado e mexe profundamente com todas as pessoas. E as pessoas veem a necessidade, o quão grande é importante
ser discípulo, ou então buscar com a maior intensidade possível ser discípulo. Entendeu? Ah, mas você é? Não, eu não sou. Eu penso que ainda não sou, mas eu tenho esperança de um dia começar a minha conversão e eu ser realmente um discípulo leal e fiel a Deus. Procuramos isso, eu acho que não é só eu que procuro, mas procuramos isso a cada instante de nossas vidas. Buscar fazer de todos os nossos atos atos de adoração e louvor a Deus, com a maior honestidade possível, com o maior empenho possível. A Bíblia fala: no seu trabalho deu de melhor. Trabalhando sim, mas com pensamento no alto. Entende? Então, olha lá. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Ou seja, na volta do Senhor Jesus, essa terra fica um abismo. Os céus são desfeitos. Tá ok? E agora sim, vamos lá. 1 Pedro 4, verso 17 diz assim: porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Não vai chegar, é chegada, já chegou. É o juízo presente. Começa por quem? Pela casa de Deus. Começa pela casa de Deus, ou seja, começa por aqueles que conhecem a palavra de Deus, por aqueles que buscam viver a palavra de Deus. Começa por estes. Entende? Não começa agora um juízo daqueles que não conhecem a palavra. Não. Esses vão passar pela pregação do evangelho. O Espírito Santo está convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas esse juízo investigativo é para quem já se confrontou com a verdade. Tá certo? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ora, se a pessoa se deparou com o Evangelho de Deus, tinha plenas condições de tomar sua decisão e negou esse Evangelho, deixando mais para frente ou por qualquer outro motivo, ora, para todos os atos tem suas consequências. E morreu assim, negando isso. Não que eu esteja julgando ele, não, eu estou comentando como um exemplo, tá? Eu desejo que isso não aconteça para ninguém. Mas se ele morreu dessa forma, sem se interessar pelo Evangelho de Deus e com prazer aqui nesta vida, é um milênio. O juízo dele é um milênio, depois da volta do Senhor Jesus, onde passaremos 1000 anos nos céus, onde os anjos serão testemunhas, nós seremos testemunhas, nós poderemos averiguar porque várias pessoas não alcançaram salvação, ou conhecidos e assim por diante. É 1000 anos de julgamento, para aqueles que não galgaram a salvação. Entendeu? Tá certo? Por isso, olha só, João, vamos lá no Evangelho de João, capítulo 5, só um pouquinho, tá bom? João, olha só. Vamos ler o verso 19, olha só, João 5, 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E é semelhantemente? A sua Bíblia está assim também? Não, não é semelhantemente. No original está igualmente. Vamos ler de novo então. No original agora, tá? Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, ou seja, tudo que o Pai fizer, tá? O Filho também igualmente o faz. Aí sim, tá? Olha quantos detalhes importantes. Por isso que eu disse a você, fazer um acervo em casa, vai devagarinho, tá?
Existe o original também na internet, mas aquela Bíblia interlinear pode ajudar a mim e a você em muitos contextos bíblicos, tá? Agora vamos lá para o 22 e o 24. Olha só. E o Pai a ninguém julga, E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, ou todo juízo, como é na corrigida, né? Tá? Quem está com a corrigida aí é todo juízo. Na atualizada, todo julgamento. Olha, todo é porque é mais de um. Se não fosse mais de um, seria confiou o julgamento. Quando fala aí o todo julgamento, é o juízo investigativo, o judicativo, que é os 1000 anos, e o juízo final, que é quando desce a Jerusalém ali. Aí, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Tá bom? Tudo bem? E olha só o 24. Verso 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui também é um detalhe muito importante e que passa batido. Já passou comigo, creio que já passou com uma multidão de pessoas. Agora vamos ler devagar? Olha o verso 24. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, quem ouve a minha palavra, e quem ouve a minha palavra, aceita eu como Messias, o Deus vivo. Olha só. Em verdade vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por que não entra em juízo? Porque foi aprovado no juízo investigativo. Não é de ficar investigando a nossa vida, não. O nome é juízo investigativo porque muitos passam nesse juízo e são aprovados. Né? A pessoa morreu ali e tal, passou, conheceu a Deus, passou no juízo investigativo e foi aprovado. Quer dizer, ele não entra em juízo. Ele não vai para o julgamento dos 1000 anos, para o judicativo. Judicativo, o nome já diz, judicativo, vai entrar em juízo. Tudo bem? Conseguiu entender? Ele não entra em juízo. Se não entra em juízo é porque foi aprovado. Foi aprovado no juízo investigativo. Você lembra aquela passagem importante de Jó que a gente mostrou para você? Vamos lá então? Olha lá. Onde está Jó? Vamos ver antes de Salmos. Vamos ver aquela rapidinho, aquela passagem é muito bacana. Jó, eu acho que é Jó 23. Pronto, aqui ó. Vamos lá. Olha lá. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa amarga. Ainda hoje a minha queixa amarga é de um revoltado. Apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar. Não vou explicar tudo, tá? Só vou explicar o foco que é para nós. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Ao seu tribunal. Que tribunal é esse que já está falando? Olha só. Então, se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Esse tribunal é o judicativo, que entra em juízo. É o grande tribunal, os 1000 anos. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo, ou seja, brigaria comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e ele me livraria para sempre do meu juiz. Ou seja, me livraria. O que você entende disso?
Jó não passa pelo judicativo. Agora presta muita atenção. Eis que se me adianto, se adiantar no tempo. Ali não está. O que ele acabou de falar. No tribunal, nos 1000 anos, não está. Por quê? Porque Jó não vai passar pelos 1000 anos. Jó foi aprovado no juízo investigativo, como servo leal e fiel a Deus. Se torna para trás, bom, estou lá no 1000 anos. Se me adianto, estou no judicativo, lá no 1000 anos. Se torna para trás, ele cai aonde? No judicativo. 22 de outubro de 1844. Purificação do santuário celestial. Por quê? Porque a verdade é restaurada na terra. E aqueles que conhecem a verdade, desde Adão e Eva, começam a passar no juízo investigativo. Ou seja, então você conclui o quê? Que Jesus continua com a expiação, a purificação, o perdão, a purificação, a justificação dos pecados, sua obra intercessória, mas agora ele acumula um outro cargo, o de juiz, nesse juízo presente. Tudo bem? Se torno para trás, eu caio no juízo investigativo. Não o percebo. Por que não o percebo? Porque Jó não conhecia a verdade sobre o juízo investigativo. Não o percebo. E embora ele não percebendo, ele passa pelo juízo investigativo. Tanto ele, Adão, Eva, Moisés, todos aqueles que viveram no passado e conheceram a verdade, aos pagãos. Depende. Os pagãos que conheceram, por quê? Porque que conheceram a verdade sobre o povo de Israel, viram os grandes milagres que Deus fazia com aquele povo. Entendeu? Porque tem um fato histórico interessante, gente. A partir do Egito ali, que Deus divide o Mar Vermelho e Israel passa seco, muitos começam a orar de lado dos deuses. Por exemplo, eu estou de frente para você, certo? Eles oram. Aqui está o Deus, tá? O celular, faz de conta, uma estátua lá, um Deus pagão. Eles começam a orar de lado. O que significa isso, historicamente dizendo? Muitos ali estavam, na realidade, orando para o Deus de Israel. E não para esse Deus pagão. Eles começam... Por quê? Porque as 10 pragas do Egito, cada praga ali derruba um Deus pagão que eles acreditavam. E isso é muito importante. E outra, quando a Septuaginta é traduzida, aparece a palavra Deus em letras garrafais. E Deus, os deuses pagãos, com letra minúscula. Foi uma vitória de Deus muito grande. Entendeu? A Septuaginta surgiu pouco mais de 200 anos antes do nascimento de Cristo. Porém, Israel estava sem profeta por pouco mais de 400 anos até João Batista. Entende? Então, aqueles que traduziram de Gênesis a Malaquias devoraram as Sagradas Escrituras. Aí o aparecimento dos 3 reis, não é magos não, tá? Não tem nada de mago. Os 3 reis do Oriente diante de Jesus ali presenteá-lo, a entregar os presentes do Senhor Jesus. Tá legal? Tudo bem? E daí? Daí a gente verifica. Lembra que eu mostrei para você? Vamos lá. Vamos rapidamente passar por lá. Daniel. Vamos passar rapidamente por lá. Daniel 8, verso 8. Olha lá. O bode se engrandeceu. Você sabe que o bode é a Grécia. Tá ok? Lá nos estudos do 1 ao 29. Tá lá no estudo 2, tá? Já mostra isso. O bode se engrandeceu sobremaneira. E, na sua força, ou seja, no ápice do seu reino, quebrou-se-lhe o grande chifre. Você sabe que o grande chifre é Alexandre o Grande. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, os seus 4 generais. Né? Chifre quer dizer poder, tá? Reino. Ou rei, tá ok?
4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu, norte, sul, leste e oeste. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Olha da onde. Olha lá, de um dos chifres, ou seja, de um dos 4 generais de Alexandre o Grande, saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Qual terra gloriosa? Jerusalém. Qual foi o único general de Alexandre o Grande que saiu com esse perfil? Com esse perfil para esse... Com esse perfil não, que tem essas características de conquistar essa região aí citada. Seleuco, o Império Seleucista, tá ok? Então aí nasce o chifre pequeno, aí no seu estágio embrionário, depois no seu estado de recém-nascido, de um bebê, tá? Imperceptível, mas nasceu aí, tá? Com o Império Romano ele pega força e cresce assustadoramente. É na onde se concretiza Daniel 7:20. Fica mais robusto que os demais. Tudo bem? De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Esse se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Olha só, e os pisou. Tamanha sua força. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Quem que é esse príncipe do exército? O Senhor Jesus. Dele tirou o diário, e o lugar do seu santuário foi deitado por terra. Olha lá. Diário. Não tem essa palavra sacrifício no original. Então trata-se aqui do santuário celestial. O exército lhe foi... O que é exército? Está falando aqui do exército celestial. Do santuário celestial. Olha lá. O exército lhe foi entregue com o diário. O sacrifício diário, não é? Era no santuário terrestre. Mas aqui não tem palavra santuário. Olha lá. O exército lhe foi entregue. O exército dos santos. O exército daqueles que seguiam a Deus aqui na terra. O exército lhe foi entregue com o diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. Olha lá, deitou por terra a verdade. Dissipou com a verdade. E o que fez? Prosperou. Depois houve um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército a fim de serem pisados? Olha lá. Perseguição, a fim de serem pisados. Que exército esse? Exército daqueles que levam a vida temente a Deus. E ele me disse, olha lá, verso 14. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Ué, é só você fazer a contagem profética, que é o estudo lá dos 2.300 anos, tá ok? Que nós vamos refazer, só que de uma forma mais detalhada, mais profunda, tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Tudo bem? Purificação do santuário. E nessa purificação do santuário, olha o que Daniel nos deixa. Olha o que Daniel nos deixa. A visão aí deste aqui ocorrendo. Está em Daniel 7, nos seus versos 9 e 10. Vamos lá? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias, quem que é o ancião de dias? O Pai, a majestade. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve. Neve, suavidade, domínio próprio. Isso, essas vestes brancas simbolizam o quê? A justiça e a pureza do nosso Deus. Tá? Na realidade está acima da justiça, acima da pureza, acima supremo acima de todas as coisas, acima da santificação, acima de tudo. E os cabelos da cabeça como a pura lã. As cãs, lembra de Provérbios? As cãs, cabelo branco, sabedoria. Ele é a fonte eterna de sabedoria. E o seu trono eram como chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente. O que é esse fogo ardente que não queima? O Espírito Santo.
É símbolo do Espírito Santo. Fogo ardente de fé, de esperança, de amor, de benignidades, de misericórdia, perdão, o qual é ministrado por meio do Senhor Jesus, que morreu por nós. Entende? O verso 10. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, ou seja, os anjos, né? E miríades de miríades estavam diante dele. Os anjos que servem a Deus. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Que livro é esse? O memorial e o livro da vida do Cordeiro, tá? Vamos lá. Malaquias 3, acho que o 16. Malaquias, está aqui, 3, o verso 16, é isso mesmo. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, somente aqueles que temem ao Senhor e se lembram do seu nome, eles têm um memorial. Ah, e os ímpios não têm? Tem, mas não é memorial. Tá ok? Vamos nos tentar aqui no memorial. Na realidade, nós temos 4 livros. Tá ok? Que é o memorial. E o outro é um livro que se subdivide em 3 fases. Tem gente que crê mesmo que é 4 livros. Não tem problema nenhum. Tá bom? Isso aí não vai decidir salvação de ninguém. Tá bom? E ali tem o registro de toda a criação e outros assuntos. Tá? Vamos hoje nos ater ao memorial. Então, o memorial é somente para aqueles que creem em Deus, temem o seu nome e se lembram do nome dele, ou seja, do nome de Deus. Tudo bem? Olha só, vamos lá. E abriram-se os livros. Tá. O livro da vida do Cordeiro. Todo aquele que tem o nome no livro da vida está salvo. Ali só tem o nome daqueles que estão salvos. Ah, mas fulano é ímpio e está recebendo estudo bíblico. Aceitou a fé e foi batizado, não é? E já tem 3 anos que ele foi batizado e está vivendo nos caminhos do Senhor. Ora, então, o que acontece? Assim que inicia a conversão real dele, o nome dele é posto no livro da vida do Cordeiro. Só que tem um detalhe, tem pessoas que se batizam, mas não são convertidas. Vão se converter depois. Então o nome entra depois no livro da vida do Cordeiro. Porém, tem pessoas que são batizadas, mas muito antes do seu batismo, já se converteram a Deus, já estão praticando a verdade, já estão com o coração rendido ao Senhor, rendido no altar de Deus, já estão entregando o seu caminho a Deus. Então, antes do próprio batismo, esse nome dele já estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas isso só Deus tem condições de saber. Entende? Tudo bem? Olha lá. Agora o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, Jesus Cristo. Um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Se dirigiu ao Pai. Se dirigiu ao Pai. E o fizeram chegar até ele. Ou seja, os anjos ali o acompanharam até o ancião de dias. Mas não fala para quê. Aqui já entra no 14, foi-lhe dado o domínio e a glória. Calma aí. Isso é lá para frente. Lá para frente. Depois que encerra o juízo investigativo, fecha a porta da graça, para dar o domínio, né? Jesus já veio, já consumou a ressurreição do último dia. Tá? Calma aí. Só que no verso 13 não fala para quê que os anjos acompanharam Jesus até o Pai. Não fala o porquê. Vamos para Apocalipse, que Apocalipse fala. Apocalipse capítulo 5 é a continuidade de Daniel 7, verso 13, tá? Tudo bem? É a continuidade. Daniel, Apocalipse. Olha, agora você vai aprender o porquê. E eu não vou explicar todo o Apocalipse, tá? A gente vai explicar tudo detalhadamente quando for ver o capítulo 4 e o 5, tá bom?
Eu vou explicar só o fundamental para o juízo investigativo, que é o que nós estamos estudando, tá bom? Para não fazer salada, tá bom? Separar um pouquinho as coisas fica mais fácil entender. Vamos lá. Olha lá. A partir do verso 6. Tá bom? Vamos ler o 5 também. Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. João estava chorando porque não existia ninguém ali capaz de abrir o livro. Aí o anjo vem consolar ele e diz que o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Tá bom? Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé. Não vou falar nada sobre os 4 seres viventes e os anciãos, tá bom? Vamos deixar essa parte mais para frente. Quando a gente for estudar detalhadamente Apocalipse 4 e o 5, nós vamos falar, tá bom? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. De pé ali havia, e entre os anciãos, de pé um cordeiro. Ou seja, quem é esse? É o cordeiro que tira o pecado do mundo. E por que de pé? De pé porque ele está extremamente ativo, em atividade constante para a salvação da humanidade, em intercessão. E sendo juiz também daqueles que já conhecem a verdade e passa em juízo um de cada vez. Tá? Uma pessoa de cada vez. Em juízo. De pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Vai lá em Apocalipse 1 e entende melhor essa história de morto. O próprio Jesus fala: Eu estive morto e estou vivo. Tá? Ele tinha 7 chifres. O que simboliza esses 7 chifres? Simboliza que Jesus é quem põe no trono e quem tira do trono, como tirou o trono de Babilônia e assumiu os persas, tirou dos persas e assumiu a Grécia, e assim por diante. Significa que Jesus tem domínio sobre toda essa terra. Ele não quer que algumas coisas aconteçam, mas permite. Entende? Guerras, rumores de guerras, fome. Você acha que Jesus quer fome neste mundo? Não. Mas é consequência do pecado. É consequência das coisas que estão por vir. Tá? A consequência do pecado tirou a estabilidade maravilhosa que existia no reino aqui com Adão e Eva sem o pecado. Agora o mundo tem instabilidades, altos e baixos. Entendeu? E significa também esses 7 chifres a grandiosidade, perfeição e que Deus é criador de todas as coisas e assim o sustém. E também esses 7 chifres significa que ele assumirá este reino aqui desta terra, e a terra será toda ela transformada e restaurada no reino prometido de Deus, onde o seu reino, o reino de Adonai Yoshua HaMashiach, será um reino eterno. Bem como 7 olhos. 7 olhos aqui também é símbolo da realidade, da grandeza, da perfeição e da grandiosidade do Espírito Santo como sendo Deus, no qual a onipresença no plano da salvação, Pai é onipresente? Sim. Jesus é onipresente? Sim. Mas quem exerce a onipresença no plano da salvação é o Espírito Santo. Um detalhe, lembra que Jesus aparece ali na escada de Jacó? Lembra que Jesus aparece na estrada de Damasco para Paulo? Paulo, Paulo, por que me persegues? Porque ali Jesus viu a necessidade de ele aparecer pessoalmente. E Paulo ali ouviu a voz do Senhor Jesus. Mas quem é, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E o que aconteceu com Paulo? A escama sobre os olhos, né? Devido à aparição ali. Tá bom? Mas naturalmente, na grande maioria das vezes, a onipresença do Espírito Santo ela é permanente.
24 horas do dia, desde Adão e Eva até o consumar da história dessa terra. Entende? Essa aqui expressa a grandiosidade do Espírito Santo como sendo Deus e também Criador de todas as coisas. Jó 34, se não me engano, verso 6. O Espírito do Senhor me fez. Lembra? Lembra lá? Ou seja, sem o Espírito não há vida. Tá certo? O corpo desce ao pó da terra de onde veio e o Espírito volta para Deus que o deu. Mais precisamente quem? O Senhor Jesus. E vai ser devolvido pelo Senhor Jesus, a Bíblia fala, pelo seu falar. Porque ele fala e sai o Espírito Santo de seus lábios. Entende? 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha lá, enviados por toda a terra. Onipresença. Agora, muita atenção, que agora nós vamos descobrir por que o Filho do Homem se dirige até o ancião de dias, o Pai. Por que Jesus é o Filho do Homem, se dirige até o ancião de dias, o Pai. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono, o ancião de dias. Esse era o objetivo ali daquele encontro, de Jesus se achegar diante do ancião de dias. Que livro é esse? É um livro memorial. Esse livro é colocado ali para que o Senhor Jesus, mediante o seu trabalho sumo sacerdotal, exerça ali também o juízo investigativo. Tá? Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Tá? O Senhor Jesus tomou esse livro da mão do ancião de dias, o Pai. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, olha lá, os mesmos lá atrás, em Daniel 7. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, olha lá, diante de Jesus, tá vendo? Tendo cada um deles, então quem pegou o livro foi o Cordeiro, o Senhor Jesus. Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Vamos ficar só aqui, não vamos entrar no contexto da harpa, nada aqui. O que interessa para esse estudo aqui é esse contexto aqui. E as taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bom, vamos lá. Vamos lá. Taças. Vamos lá. Tá? Taças de ouro. Esse ouro aqui simboliza o quê? Taças de ouro. O ouro aqui simboliza a fé refinada. Tá? O escudo da fé. O jejum, a palavra e oração, exercendo o mais intensamente possível o discipulado em amor com seu mestre amado. Cheias de incenso, que são as orações dos santos, ao seu Senhor e Rei Salvador, como oferta em cheiro suave de sua vida dedicada ao seu Senhor. Tá bom? Essas orações dos santos. Uma vida dedicada, uma vida empenhada, uma vida em amor com o mestre amado, amando a palavra de Deus. Quem ama a palavra de Deus procura viver a palavra de Deus. Entende? Tá ok? Tudo bem? Por isso, por tudo isso, é o que acontece aqui, ó. Apocalipse 14, ó. Apocalipse 14 é o último chamado de Deus. É o último chamado. A todos. A você e a mim, a todos. Apocalipse 14, olha só. 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei a Deus. Não é temerá a Deus. Temei agora. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada.
Não vai chegar. Outras versões aqui coloca, pois chegou a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Juízo presente. Vamos repetir tudo de novo. Verso 6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu. Por que voando? A pressa, a agilidade em se pregar logo o evangelho eterno. Quando este evangelho for pregado ao mundo inteiro, então virá o fim. Lembra lá? Mateus 24:14? É o último sinal. E quando o evangelho eterno for pregado a todo mundo, então virá o fim. Esse anjo é no sentido de mensageiro. Não é no sentido de anjo celestial de... Não, anjo também, a tradução da palavra anjo também é mensageiro. Vi outro mensageiro, anjo, e vi outro mensageiro voando pelo meio do céu. Pelo meio do céu, voando. Exige rapidez. Por quê? Do ponto do meio do céu se espalha o evangelho por o mundo inteiro. Não foi assim no Pentecostes? De um certo centro se espalha o evangelho para o mundo inteiro. Esse do meio do céu é simbólico. É um meio ali que se concentra e se espalha o evangelho pelo mundo inteiro. Tá bom? Vi outro anjo, ou seja, um mensageiro voando pelo meio do céu. De um certo ponto se espalha o evangelho pelo mundo inteiro, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo, em grande voz, temei, é agora, gente. Devia ter sido ontem, já no passado. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegada a hora, é agora. Ou seja, o juízo já está em andamento desde 22 de outubro de 1844. O juízo investigativo. É chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Para quê? Para se concretizar o que está em Apocalipse 14, verso 1. Olhei, eis o cordeiro em pé. Ou seja, cordeiro em pé, ativo, em plena atividade, exercendo o juízo e a intercessão lá no Santíssimo do Santuário Celestial. Em pé, sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome, ou seja, o nome do Filho, e o nome do seu Pai. Ou seja, o selo da salvação é na fronte. O selo da besta pode ser na fronte ou na mão direita. Por quê? A mão é símbolo de trabalho, de atos. Entendeu? E a fronte? Símbolo de decisão, as nossas decisões. A que lado vamos ficar? De Deus ou vamos deixar as coisas passar? Se não fortalecer nossa fé agora e as coisas passarem, nós não vamos ter fé, não vamos ter força também e luz para resistir ao decreto dominical e ficar do lado de Deus. Agora é necessário, por isso que eu passei aqueles 29 estudos, para você adquirir base sólida, para você desenvolver sua fé, para você desenvolver sua jornada dia a dia com Deus, pedindo para que Deus não abençoe seu trabalho. Lógico que Deus já sabe como vai ser seu trabalho, já te abençoou no seu trabalho no dia de hoje, para que você dê o melhor de si, como diz a Bíblia. No seu trabalho, dê o de melhor. Mas que você ore para que Deus coloque em seu caminho e você tenha a percepção no espírito das pessoas angustiadas, aflitas, de olhar para baixo, meio tristonha, a levar uma palavra de esperança. Entende? E este é o selo. Apocalipse 14, verso 1. Este é o selo de Deus para a salvação de todos aqueles que temem o seu nome, se lembram do seu nome e buscam. Se não é servo de Deus, pelo menos busque a ser servo de Deus. A importância de você compartilhar, de você levar o evangelho adiante e de você ajudar as pessoas. Assista junto com a pessoa, entendeu? Para você ter condições de explicar para ela e assim por diante. Tá ok? E que você seja muito abençoado por Deus na sua jornada com Deus. Apocalipse 22, verso 7. Vamos lá. Apocalipse 22, verso 7.
Vamos lá. Diz assim: Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Guardar. Guardar no coração. Certo? Guardar no coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Vamos nos preparar com todo o nosso amor, com todo o nosso empenho. Aquele que faz mais do que tudo por nós. É mais do que tudo. Não apenas tudo, mas muito mais do que tudo. Por quê? Porque Paulo fala, eu não me lembro ainda aonde a passagem, mas que Deus faz infinitamente aquilo que pedimos. Se você está orando, Ele faz infinitamente aquilo que pedimos em oração. Ou, né, em conversações com Deus. Tá bom? A graça do Senhor Jesus seja com todos. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Eu li para você Apocalipse 22, verso 21 e o 20. Vem, Senhor Jesus. Por isso que ele diz que a palavra é espírito e vida. Deixe o Senhor Jesus habitar seu coração, que nem diz lá em Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. É o nosso coração. Se abrir, entrarei em sua casa, o templo do Espírito Santo. Cearei contigo e você comigo. Cear na palavra de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras. Qual o conselho que ele nos deixou? João 5,39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O meu desejo, a minha oração é que você faça da palavra de Deus o seu viver. Tá bom? Um forte beijo no seu coração e que o Senhor permita que nós possamos estar juntos na próxima vez. Amém. Glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe muito, a você e toda a sua família e parentela. Amém.